O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. É confiando, caminhando. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Alicerce não se vê. Você vê o alicerce da sua casa? Dos prédios aqui na Canção Nova? Não. O que você vê são as esperanças que foram construídas sobre o alicerce, que é a fé. Não dá para olhar para uma pessoa, para outra pessoa e dizer, ela tem muita fé, ela tem pouca fé, ela não tem fé. O que nós percebemos uns nos outros, o que manifestamos uns para os outros, são as nossas esperanças. Eu espero que o meu pai pare de brigar com a minha mãe. Eu ainda espero que o meu filho volte para casa. Eu espero um dia ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Eu espero um dia uma namorada, um novo emprego. As nossas esperanças nós partilhamos. Elas são visíveis. Elas estão sobre um alicerce que se chama fé. A fé que você foi adquirindo ao longo da catequese, do crisma, dos seus pais, dos seus tios, os primeiros padres da tua vida. Aquela infância ingênua, gostosa, mas que serviu para acumular uma fé, que depois de adulto se transformou em esperança. Que bom que você tem amigos que você pode partilhar as suas esperanças, sem medo de ser mal interpretado, tá bom? E nós sabemos que você tem muita esperança aí, e é por isso que esse programa hoje é para você, tá bom? Bom, a Verônica, Vero ícone, verdadeira imagem, olha que significado maravilhoso, está aqui no Twitter, que vai interagir com toda a família Canção Nova, que acompanha esse nosso programa. Bom dia, Verônica, tudo bem? Bom dia, Dunga, tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia você que está em casa nos acompanhando, você que já está interagindo conosco, né? Mas para quem ainda não está participando, o nosso Twitter é @daimealmas_cn e no facebook.com, nossa página também, Daime Almas. Você curte, você comenta, você participa, você faz parte desse programa que só está começando. Seja bem-vindo. 2 perguntinhas para você. Como é que a gente faz para ter uma pinta bonita dessa no rosto? Outra pergunta, você pinta o cabelo? Não. Puxa, cabelo preto desse jeito, né? Essa pinta charmosa, essa é minha irmãzinha de comunidade, gente. Uma brincadeira sadia, claro, estamos em família. Hoje conosco, acompanhando aqui também, está ouvindo o barulho do teclado, o som do violão, 2 excelentes músicos consagrados a Deus, Jonas Pá e Éder Christian Lopes, né? São 2 músicos que acreditaram no desafio de tocar exclusivamente para Deus. Então, bem-vindos, viu? A experiência que vocês fazem também edifica a todos nós músicos católicos. Bom, chegou a hora de apresentar os nossos convidados, né? E como eu disse, eles são muito, mas muito especiais. Aqui conosco hoje para partilhar vida, a partilhar a intervenção de Deus em nossas vidas. Estão comigo hoje aqui a Patrícia e o Padre Fábio de Mello. Nossa, não precisa se levantar não, eu vou até vocês. Deus abençoe. Padrão, que bacana estar aqui nessa manhã. Pega o microfone aí. Gente, todas as quintas, né? Todas as quartas. Todas as quartas, perdão. Todas as quartas-feiras você acompanha a Direção Espiritual, que lá no comecinho foi com o Padre Joãozinho, também um grande abraço, Padre Joãozinho.
Mas que já há quanto tempo? Acho que quase 8, né? 8 anos. 8 anos já? Na verdade, você falou todas as quintas, porque nós ficamos durante um bom tempo nas quintas-feiras. Ainda guardei a quinta-feira ainda na cabeça. Aí aqui. Depois que a Mas gente são passou para 8 anos de direção espiritual. Muito tempo, contigo? né? A Patrícia foi, eu digo isso para todo mundo, que foi a pessoa que eu acho que ela que fez a direção espiritual acontecer como ele deveria. Eu estava começando o meu trabalho aqui na Canção Nova. Eu, na verdade, estava substituindo o Padre Joãozinho, né? A proposta era ficar 1 ano substituindo no tempo que ele ficaria em Roma. E eu acho que no 3º ou 4º programa que eu apresentava, não sei, a gente fazia atendimentos ao vivo naquela época, né, Patrícia? E atendemos a Patrícia e foi um divisor de águas. O programa de direção espiritual, até então, tinha uma linha, um jeito de ser apresentado, um jeito de ser interpretado por mim mesmo, Dunga. E depois que a Patrícia nos ligou e nos contou a história e tudo que aconteceu, a partir daquele telefonema que foi provocado em mim, provocado nas pessoas que nos assistiam, o programa de direção espiritual virou outra coisa. Se tornou aquilo que a gente conhece hoje. E a Patrícia está justamente aqui junto com o Padre Fábio para dizer a nós, para contar a nós como Deus interviu. Veja que eu estou usando a palavra intervir, intervenção, interviu. E nunca, jamais interferiu, né? Deus intervém na nossa vida. É claro que essa intervenção para nós tem uma cara de interferência, né? Parece que a gente nem convidou e ele já entrou. Mas na verdade é a abertura do coração que está dando licença a Deus. Deus sabe interpretar nossas atitudes, pensamentos. A palavra mal chegou à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Então ele consegue detectar aquele momento onde você abre o coração para que ele possa intervir na nossa vida. E foi o que aconteceu com a Patrícia na oportunidade em que ela perdeu um filho, né, uma filha. E a gente sabe, é incalculável essa dor. Nem dá para dizer, eu sei o que você está sentindo. Não dá. Né? Quem fica viúvo, quem perde o esposo ou a esposa, fica viúvo. Quem perde o pai, fica órfão. Mas não existe nem nome para dar a dor de uma mãe ou um pai que perde um filho. E foi exatamente nessa situação que o Direção Espiritual e o Padre Fábio de Mello e a Canção Nova entraram em sua vida. Isso mesmo, Dunga. Bom dia para vocês, bom dia para Patrícia. todo mundo que está assistindo a Canção Nova. Eu não canso assim, de sempre falar que realmente foi presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. E como o padre falou, ele estava uns 4 programas na direção, do programa de direção espiritual. Foi numa quinta-feira, 10 de novembro de 2005, por isso que eu sei que já tem 8 anos o programa. E tinha... Mulher guarda data com uma facilidade. Mulher guarda as datas, né? E tinha exatamente 40 dias que a gente tinha sepultado a nossa filha mais velha, a nossa Gabi, a Gabriela. E, Dunga, depois desses 8 anos, passando quase 8 anos, a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus prepara o nosso caminho. E não foi à toa que aquele telefone ao vivo, né, ali o Brasil todo ligado naquela quinta-feira com o Padre Fábio, não foi à toa que eu escutei o alô do China, o China que me atendeu. Alô, quem está falando? Eu falei, oi, era assim, a primeira semana que eu tinha voltado para minha casa, eu tinha ficado 40 dias na casa da minha mãe, então foi realmente um presente de Deus. Ali, naquela noite, eu consegui ver a dimensão, como Deus é maravilhoso. Quando o Chininha falou, alô, quem está falando? Eu me identifiquei. Ele falou, olha, Patrícia, você vai entrar ao vivo. Assim que acabar a vinheta, você entra ao vivo. Você pode partilhar rapidinho o que você quer falar com o padre? Como eu ia ter força para poder, né? Eu falei, olha, eu posso partilhar sim, tem 40 dias que eu sepultei a minha filha. Ele, espera aí, você já vai entrar. Aí, já pôs ao vivo. E ali, Dunga, naquela noite, eu queria muito saber o porquê do Padre Fábio. Padre, por que eu? Por que a Gabriela? Por que o Álvaro? Por que o Igor? Né? Por que eu? Né? Por que mudar a dimensão, como você falou? Mãe não enterra filho. Mãe não foi feita para suportar enterrar o seu filho. Sim, a gente suporta
enterrar os nossos pais, que é, né, Aí, a ordem natural. Ali eu vi que somente com o olhar do Padre Fábio daquela noite, com as lágrimas dele, que não parava de descer, junto com as minhas lágrimas, eu vi que Deus ali estava respondendo tudo que eu estava querendo saber. Que não é para eu viver os porquês. Os porquês não tem um porquê ficar parado na dor, no porquê. E o Padre Fábio me falou, que eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, aqui na Canção Nova, eu lembro nitidamente ele falando que se ele pudesse, ele iria aquela noite dar um abraço em mim, no Álvaro e no Igor. Ele queria estar ali para dar um abraço, somente um abraço. Ele não tinha como responder o que eu queria saber, mas ele queria só me dar um abraço. E ele acabou o programa dizendo: você que tem o seu filho hoje, vá no quarto do seu filho, dê uma bênção. Se o seu filho está dormindo, faz o sinal da cruz na testa do seu filho. Dê uma bênção hoje para o seu filho que está do seu lado. Como a Patrícia queria, nessa noite, abençoar a Gabriela. E não tem como. Então, você que tem o seu filho ao seu lado, dê essa bênção para o seu filho. Então, Dunga, realmente assim, foi um presente de Deus, sabe? A misericórdia de Deus não tem tamanho. E a gente... essas imagens que estão passando, foi aniversário de 1 ano do programa Direção Espiritual. O Igor ali estava pequenininho, tinha 3 anos e meio ainda. Hoje ele está com 11 anos. E ali eu estou, falando, foi quando o programa fez 1 ano. Bom, era o 4º programa, ainda estava com um gostinho de estreia. Padre Fábio de Mello começando um novo tempo da vida dele, como evangelizador. Já é sacerdote, claro, mas era um novo desafio. Ainda no 4º programa, descobrindo ainda como seria aquele ano, substituindo o Padre Joãozinho, que estava na Itália. E de repente, já no 4º programa, Deus apronta uma dessa com ele, né? Eu falei: não, padre, eu não vou te dar sossego, não. Eu tenho um caso urgente aí para você. Ô padre, como é que foi, naquele clima ainda de estreia, receber aquela ligação e, sem saber o que fazer, perceber que já estava se tornando ali um canal de graça? Você sabe, Dunga, que para mim foi ainda é, porque eu me emociono muito quando às vezes eu encontro a Patrícia e eu não consigo nem que ela saiba o quão ela foi importante na minha vida, na minha história como padre. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos como pessoas, eu nem digo como padre, eu vou chegar até lá. Um grande limite que a gente tem como pessoa é a gente não ser capaz de diminuir o que dói no outro. E Deus me fez assim, sabe, Dom? Eu desde muito pequeno, eu me envolvo muito com a vida. Eu acho que isso é um dom que às vezes me machuca muito, né? Às vezes eu me prejudico muito pela minha incapacidade de criar cercas, com a mesma intensidade com que uma coisa boa me atinge, uma coisa ruim também me atinge. E naquele momento, quando eu experimentava ouvir a Patrícia como um ser humano, eu tinha ainda um elemento a mais. Eu era um padre a quem ela procurava. Ela não me procurava porque eu era um apresentador de televisão. Ela me procurava porque era um padre atendendo pessoas na televisão. Então eu acumulei 2 situações. Primeiro, de ser um homem afeito a ouvir quem sofre, né? Eu sempre fui muito assim. Eu desde pequeno eu tinha uma predileção por ouvir adultos, por velhos. Eu sempre gostei muito de velhos. Eu tinha muitos vizinhos idosos e às vezes a minha mãe tinha que me arrancar lá às pressas para eu poder ir para a escola, senão eu perdia a aula. Porque eu gostava de ouvir as histórias. E geralmente eram histórias que misturavam dor, alegria, sofrimento, vitória. E naquela hora que eu escutava a Patrícia, é como se eu fizesse uma retomada de toda a minha vida, sabe? De tudo que Deus me proporcionou como um ser humano antes e depois como um padre. Porque não foram poucas as vezes, Dunga, que eu experimentei o limite de ser um homem incapaz de consolar e também experimentei o limite de ser um padre incapaz de responder o que o outro me perguntava. Talvez por uma construção histórica que nós fizemos, essa história de que o padre
tem de ter todas as respostas sobre os problemas do mundo, né? Talvez por um fardo que nós nos colocamos e que permitimos que fosse colocado sobre nós. Mas naquele momento que a Patrícia me falava, eu experimentava a crueza humana. E foi lá que eu descobri o quão é precioso ser padre. Porque ali eu estou plenamente unido ao ministério de Jesus, que também não respondeu tudo. Que também no momento da dor ele chorou, que no momento da decepção ele também manifestou a sua humanidade de maneira tão gloriosa, né? Eu acho que de todas as passagens que eu tive a oportunidade de conhecer de Jesus, a que eu acho mais gloriosa, mais miraculosa, é ele chorar a morte de Lázaro. Eu acho isso extremamente grandioso, né? Ver Deus chorando, derramando a sua lágrima, porque um amigo foi embora. Eu já tinha experimentado esse limite estando ao lado da minha mãe, quando ela também precisou sepultar a minha irmã. E eu ouvi uma história da minha mãe, Sadunga, que me fez assim ficar muito unido a toda mulher que perde um filho. A minha mãe passou por duas situações. Nós tivemos um irmão preso por causa de uso de drogas. Por ter sido honesto na hora que foi preso com a droga, ele contou que tinha levado a droga de onde ele morava para a cidade de Formiga, passar o Natal com a gente. Então minha mãe experimentou duas dores de ter filhos ausentes. Um porque estava trancado numa cela e a outra dor porque foi levada por um acidente trágico. E a minha mãe disse que as duas dores são muito iguais, muito parecidas. Porque você lidar com a ausência de um filho é um território que não tem nome. Existe até um livro, né? Depois, com o tempo, eu fui descobrir a dor que não tem nome. E é verdade. E acabou que aquele telefonema da Patrícia me colocou de vez dentro da Canção Nova. Sabe? Ela me deu uma oportunidade de identificar que eu poderia ser muito melhor se eu pudesse continuar ouvindo as pessoas. E que o meu ministério sacerdotal, ele será muito mais rico à medida em que eu permitir que a dor das pessoas me toque. Que eu não leve esse formato de padre pronto, que tem respostas para tudo, não. Então eu tenho certeza que a minha ordenação não foi apenas naquele momento em que Dom Alberto Taveira me autorizou em nome da igreja, me abençoou em nome da igreja. Mas ele continua acontecendo todos os dias em que eu tenho a oportunidade de me encontrar com alguém como a Patrícia, que interfere na minha vida e me abençoa com a sua história. E a gente percebe que a dor de um pode ser remédio para o outro. Eu vou completar 50 anos e eu me lembro ainda lá no ginásio, as professoras tinham uma pedagogia interessante de ensinar a gente a resolver problemas. E ela dizia assim, ela colocava no quadro negro 4 problemas, né? Vamos lá, problema número 1, e começava a escrever os problemas, matemática, né? E depois que ela escrevia na lousa os 4 problemas, ela dizia para nós, olha, um deles não tem solução. Então, problema sem solução não é problema. Então, não fique nele. Não fique nele. Se você perceber que ele não tem solução, vá para o próximo. E às vezes esse problema sem solução era o primeiro, ou era o segundo, era o terceiro, ou era o último. Se fosse o último, era fácil, porque você já tinha resolvido 3. Mas às vezes era o primeiro. E ela sempre dizia para nós, professora Ana Lúcia, me lembro até hoje, ela dizia, problema sem solução não é problema. A morte, a gente sabe a solução da morte. A solução da morte é a vida eterna. Aqui na terra, a morte não tem problema. Aliás, não tem solução. Morreu. Mas nós muitas vezes ficamos nos detendo, alimentando, querendo culpar alguém, querendo jogar aquela carga sobre uma pessoa para justificar e amargurando o resto da vida, uma dor, mas enxergando um culpado. Então, nós acabamos nos detendo num problema que não tem solução e paramos a nossa vida. A Patrícia não parou a vida dela.
aquele dia, aquela quinta-feira, aquela ligação, o diálogo foi tão franco que o padre nem deu solução, olha, faça isso, a fórmula é esta. Não, foi um acolhimento próprio da Canção Nova. E você não parou ali, Patrícia. Não, eu Você, não parei. ao contrário, você seguiu, e hoje a gente percebe o quanto você é usada por Deus, né? O quanto você é conhecida. A cada vez que você tem a oportunidade de dar o seu testemunho, como agora, você não parou ali. Você não parou num problema que não tinha mais solução. Foi uma fatalidade. Você não parou culpando, você seguiu a sua vida. Como é que tem sido esses anos seguindo a vida, acreditando na eternidade, se alimentando de Deus vivo, do dia a dia? Como é que tem sido a vida dessa mãe? Então, eu não podia parar, né? Eu não podia parar, certamente, naquela dor. Eu sempre falo, a saudade vai ser eterna. Né? O padre também, na época, me falou da irmã dele, e ele falou, Patrícia, os primeiros meses são terríveis. Eu lembro direitinho, depois, quando nós nos conhecemos, logo aqui depois na Canção Nova. Então, eu não podia parar, porque eu tinha ainda o Igor, que tinha 3 anos e meio na época, eu tinha o meu marido, toda a minha família. E logo depois do telefonema, eu lembro também que o padre falou assim, Patrícia, sabe por que eu chorei? Porque eu olhei para o câmera 1, o câmera 1 estava chorando. Eu olhei para o câmera 2, o câmera 2 estava chorando. Eu olhei para o Chininho, ele estava chorando. Por que eu não podia estar chorando também, só porque eu sou padre? Então, eu chorei com você também. E logo, isso foi numa quinta, no sábado, eu vim para a Canção Nova. Eu vim conhecer a Canção Nova, porque eu não conhecia a Canção Nova ainda. Esse presente de Deus na nossa vida. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Monsenhor Jonas Abib hoje, que graças ao sim dele, graças ao seu sim, Dunga, graças ao sim de todos os consagrados da Canção Nova, eu consegui, e graças ao amor de Deus por mim, eu consegui estar aqui hoje para dar o meu testemunho. Então, eu vim logo depois para a Canção Nova, no acampamento de músico, onde eu conheci o padre Fábio pessoalmente, que a gente, né, só tinha falado pelo telefone. E naquele acampamento ele falou, não, você tem que conhecer meu amigo, você tem que conhecer o meu amigo, eu vou te apresentar. Ele está pregando agora, mas eu vou te apresentar. Aí viemos eu, Álvaro, minha família, eu vou te apresentar o Padre Léo. O Padre Léo, quem é Padre Léo, né? Nunca nem tinha ouvido falar da Canção Nova, vou te apresentar o Padre Léo. O Padre Léo foi meu professor, ele vai te ajudar, ele tem uma comunidade, ele faz um retiro maravilhoso. Aí ali começou toda a nossa trajetória, toda a minha trajetória com a comunidade Betânia, que eu falo muito hoje que de 2 filhos se resumiram a 100 filhos que eu tenho hoje para cuidar e para amar. Mas essa história você vai guardar agora um pouquinho, porque quando nós paramos de perguntar por quê, Deus começa a colocar no nosso coração uma outra pergunta. Para quê? Né? Para quê? Para que vamos enfrentar essa nova etapa da nossa vida? O que será que Deus tem para nós? Mas Patrícia, Padre Léo, Betânia, Padre Fábio de Mello, é um outro capítulo para depois do intervalo, e a gente vai para o intervalo ouvindo nada mais nada menos que Padre Fábio de Mello. Eu vou cantar uma música que ela disse que está ouvindo muito, do DVD Queremos Deus. Pode ser? Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia.
pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me